Nesse meio nosso do colecionismo, tem gente de todo jeito e sempre tem gente querendo impor regras, né? Pode isso, não pode aquilo, isso não é legal, isso é legal. Sendo que colecionar é algo que é muito intrínseco a gente. E aí vem esse vídeo que me deu um estalo aí para fazer um vlog aqui nesse nosso Café com Bonecos. Faz tempo que eu não fazia um vídeo aí de bater papo com vocês. E é esse assunto que eu queria tratar com vocês. Você coleciona figuras vintage? Sim ou não? Então, vamos lá bater esse papo aí e ver como é que a gente desenvolve esse assunto. Então, bora lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition Toys, o eu aqui com vocês para mais um vídeo. Dessa vez não é de review, é para a gente trocar uma ideia aqui, falar com vocês aí, porque é sempre muito legal trocar uma ideia com o pessoal, dar as caras aqui. Normalmente nos meus vídeos de figuras, vocês estão vendo só minha mão, né? Pegando ali, manipulando a figura, mostrando os detalhes e tal, né? Só escutam a minha voz, não sabem normalmente como é, nem como eu sou. Então estou aqui novamente dando as caras para trocar uma ideia com vocês, que fazia tempo que eu não fazia mesmo o nosso Café com Bonecos, e eu quis falar sobre esse assunto aí, colecionismo de figuras vintage. A gente sabe que hoje em dia a indústria ela é muito voraz, né? Ela é assim do tipo, tá sempre lançando uma linha nova. A gente tá vendo isso muito com o Mestres do Universo, que é uma franquia do meu coração aí. Ao mesmo tempo a Mattel tinha lançado figuras daquele desenho em CGI, Masterverse e a Origins. Tinha 3 linhas de Motu diferentes ao mesmo tempo, e agora, se a gente for ver, tem a quarta, né, que é a Cartoon Collection aí, das figuras baseadas no desenho animado da Filmation. E assim com várias outras, né? G.I. Joe, a Hasbro estava com aquela Retro Collection, que eram figuras de 3,75, e tem a Classified, que são figuras de 6 polegadas. Aí ela abandonou a Retro, tá com foco bem exclusivo aí nos Classified, mas a gente tem aí um aspecto interessante nos G.I. Joe, inclusive. A linha estava indo bem, sempre foi bem assim no começo, mas ela tem explodido em popularidade, especialmente porque agora tem saído figuras, especialmente as em cartela, que são atualizações das figuras vintage. E G.I. Joe é um assunto muito interessante porque quando a gente fala de colecionismo de figuras vintage, eu acho que os colecionadores de G.I. Joe são os maiores representantes. Não à toa, é a franquia mais colecionável, mais colecionada do mundo. Tem gente que coleciona os G.I. Joe antigos, daqueles da década de 60, os grandões, especialmente os americanos, né, que tiveram acesso a essa linha de brinquedos aí. Vários deles valem uma grana. E especialmente a linha do Real American Hero, que são os pequenininhos que na década de 80 foram lançados. E valem, alguns deles, alguns valores astronômicos, né? São figuras caras e raras. Inclusive o nosso brasileiro Cobra de Aço aí, que os gringos adoram, né? E é nesse ponto que eu queria chegar, colecionar figuras vintage. Porque eu vejo muitos colegas colecionadores aí torcerem o nariz para as figuras antigas, para as figuras dos anos 80. Porque elas não têm pintura, porque elas não têm articulação, elas mal se movem. Eram brinquedos feitos para a criançada, não é uma coisa colecionável, né? Não é cheio de detalhes de pintura e articulação e sombreamento e tal. E aí eu vou expor aqui a minha opinião a respeito disso aí, que é o motivo desse vídeo aqui, né? Eu acho assim, coleção é uma coisa muito pessoal e eu acho uma idiotice gente que fica impondo regra ou até menospreza quem coleciona algo diferente do dele. Tem gente que coleciona figuras caríssimas e menospreza quem, por exemplo, coleciona um bonequinho antigo que nem um Playmobil, sendo que a satisfação de adquirir um item que você procura, um item que você queria, é a mesma. Às vezes o cara comprou uma baita de uma estátua numa escala, uma gigante, comprou um Batman gigantão, né, caríssimo, pagou 20 mil reais naquela estátua do Batman. E alguém comprou um Playmobilzinho de 10 reais, né, porque achou numa feira do rolo, né, numa feirinha aí, um bonequinho que queria. Às vezes é um palhacinho ou um cowboyzinho de Playmobil que você queria há tanto tempo para pôr lá no seu display, você achou. A satisfação de quem consegue conquistar um item que deseja é a mesma, pelo menos na minha concepção, na minha opinião. Então eu acho muito legal, na verdade, quem coleciona figuras vintage, não fica preso a amarras, né? Porque eu conheço colegas, eu tenho colegas colecionadores aí, a gente vê nesse meio,
O cara tem que ter a coleção do momento, né? O cara colecionava uma linha de figuras, de repente porque saiu uma nova, o cara desiste e vende tudo para comprar a nova. Eu vi muito isso com algumas coleções recentes, principalmente Motu, né? O cara tinha uma coleção imensa de Classics. Saiu os Masterverse, então os Classics ficaram obsoletos, então eu vou vender os Classics para comprar os Masterverse. Aí parou com os Origins, viraram tudo Mattel Creations, né? Aí eu vou parar com os Origins porque eu vou começar a colecionar o Cartoon Collection, porque é a nova, porque é a atual. Quando você realmente muda o foco da sua coleção, é válido. Aquela coleção não me representa mais, essa nova me representa, vamos assim dizer, né? Tem mais significado para mim. Exatamente, eu tenho alguns amigos que falam, não, eu quero a Cartoon Collection porque a melhor representação do He-Man para mim é o desenho da Filmation, é o que eu me lembro, é o que eu tenho saudade. Os bonequinhos Origins, eles são releituras das figuras vintage, mas eles não representam tanto para mim quanto o desenho animado que eu assisti. Às vezes eu nem tive os bonequinhos vintage na década de 80, né? Para mim, pro William, a coleção Origins é legal porque essa releitura das figuras vintage é das figuras vintage que eu mais tenho saudade, mais do que o desenho animado da Filmation. Eu reconheço a importância daquele desenho animado, inclusive para conhecer He-Man daquela forma, mas depois que você conhece todo o universo Motu, o universo das minicomics, das HQs que a DC Comics publicou, que a Marvel publicou, então você conhece os livros que saíram na Inglaterra, né? Aqueles Golden Books e tal, você começa a ampliar seus horizontes e você vê a importância das figuras vintage. Então para mim a Origins é a coleção assim que melhor representa. Já que eu não tenho a coleção vintage, eu gostaria. Eu gostaria de ter a linha vintage de Motu, mas não tem como ter hoje em dia, nem questão de espaço, nem valor econômico para colecioná-la, né? Mas os Origins representam bem essas figurinhas vintage para mim, me dão essa nostalgia, essa saudade. Aí vocês podem me perguntar se eu tenho figuras vintage. Eu tenho figuras vintage aqui na minha coleção, mas são muito poucas. Obviamente eu tenho aqui He-Man e Esqueleto Vintage, que são figurinhas que eu gosto demais aqui. Eu curto pra caramba essas duas figurinhas aqui. Eu gosto de ter várias versões do He-Man e do Esqueleto. Obviamente que as Vintage, que são as figuras que começaram tudo, eu gostaria de tê-las, né? Não são as que eu tive na infância, infelizmente. Há uns anos atrás eu precisei me desfazer, né, com muita dor no coração, mas tão logo eu pude ter condições de ter novamente, eu corri atrás. Eu não fazia questão que fossem lacrados, mas eu queria. O esqueleto ainda tá faltando a espadinha, né, para estar completão. O He-Man tá completo, com todo o seu armamento aqui. Aliás, esses aqui já é uma promessa. Quando for o 100º review de Motu, o review vai ser desses dois aqui. Vai ser um review especial aí. Quando eu fizer 100 reviews de Mestres do Universo, vão ser esses dois aqui que vão ser revisados. Outro item que eu tenho vintage aqui são as Tartarugas Ninja, que eu trouxe só o Rafael para representar. Eu tenho as 4 tartarugas. As 4 tartarugas vintage. Realmente são figuras que eu gosto demais. Tartarugas Ninja, assim como Mestres do Universo, são uma franquia que eu curto pra caramba, né? Das Turtles. E eu queria realmente ter. Essas eu não tive na infância, né? Se não me engano, a Glaslit lançou as tartarugas aqui no Brasil. Esse Rafael aqui tem um review lá junto com o Michelangelo. O Michelangelo é bootleg, mas esse Rafael é original da Playmates mesmo. Inclusive dos primeirões que saíram, que tem a cabeça de borracha e a cabeça molinha. E aí a gente tem outras questões de eu gostar do aspecto vintage das figuras, que é o que a gente tem aqui, por exemplo, com esse Superman, que é da linha Super Powers, mas não é a original que a Estrela lançou aqui, né, que era licenciada da Kenner. Esse aqui é o Superman da McFarlane Toys, que tem review aqui no canal também, inclusive dele junto com o Batman. São figuras que lembram as figuras vintage, e aí já não é um item vintage, esse aqui é um item retrô, né, porque ele é novo, mas procura ter a aparência do antigo. Eu curto pra caramba, gostaria de ter continuado com essa coleção aqui, mas infelizmente tá difícil importar hoje em dia, né? Não veio por nenhuma empresa se interessou em trazer essa linha Super Powers da McFarlane aqui pro Brasil, e a gente tá sabendo que hoje em dia importar não tá legal, não tá fácil, né? Ficar pagando o preço que eu pagaria às vezes num G.I. Joe Classified, numa figurinha dessas, eu queria colecionar, mas não ficar pagando fortunas aí, especialmente por conta de carga tributária, né? Para ter uma figurinha dessa aqui. É uma figurinha legal, mas que a gente tem que pôr na balança aí
o quanto você acha que é o justo pagar por uma figurinha dessa. Inclusive, ela não é nem rara nem nada, né? Essa linha Super Powers. Então a gente tem que ver, colocar as prioridades, né? Das coleções, né? A gente não pode gastar dinheiro com tudo, tem que ver aí com o que a gente pode estar gastando, né? E o colecionismo de itens vintage é tão importante, tão grande, que a gente vê aí pelo YouTube aqui mesmo, vários canais têm coleções muito legais aí, mostram itens muito legais, vintage, eu curto pra caramba. Então o resumo desse vídeo aqui era para conversar com vocês sobre o colecionismo de figuras vintage. Se vocês têm figuras vintage, se vocês colecionam itens vintage, gostariam de colecionar, se não tem, né? Ou não, acham que é besteira, o legal é ter figuras mais novas mesmo, que já representam o personagem que você gosta, aquilo que você acha legal. Tá ótimo, né? É bom estar sempre se atualizando. Obviamente as coisas se modernizaram, a indústria se modernizou, as figuras construídas hoje em dia são muito mais bem construídas, vamos assim dizer, em termos de articulação, a qualidade do plástico, segurança também, né? Até para quem for manipular essas figuras, que muitas vezes uma criança pode estar comprando e adquirindo uma figura. Mas eu ainda acho que as figuras vintage têm o seu charme. E se eu pudesse, eu gostaria de ter uma coleção de figuras vintage. Não é a minha possibilidade no momento, seja por valor monetário, seja por espaço, né? Eu não cabe muito mais coisa aqui na minha coleção para ficar colocando, por exemplo, uma coleção moto vintage aqui inteira, né? Que é uma coleção grande. Se a gente for considerar a coleção americana, a gente tem aí no mínimo mais de 70 personagens aí. É bastante coisa. Então, fora os veículos e playsets e tudo mais, né? É uma coleção grande. E por fim é isso, pessoal. É o que eu queria saber de vocês mesmo. Trocar essas ideias com vocês. É a parte de vocês agora, para vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês acham de colecionar figuras vintage. É legal? Não, não precisa. A gente tem figuras novas aí que já representam o que a gente gosta. Deixa as figuras vintage aí que foram brincadas, detonadas pela criançada nos anos 70, 80, 90 aí. Deixem elas lá, que a gente tem outras melhores representações desses personagens hoje em dia. Queria saber a opinião de vocês aí, se acham legal, né? A gente tem vários exemplos de várias figuras aí, e eu tenho amigos que têm alguns itens modernos, mas tem ainda guardado consigo aí algumas coleções vintage, os Pre-Legends, por exemplo. Tenho um amigo aí que tem uma coleção grande de Pre-Legends, coleciona Marvel Legends modernos hoje em dia, mas tem os Pre-Legends lá guardadinhos. Então deixem aqui as suas opiniões, que é sempre muito legal aí trocar essa ideia, bater esse papo com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo aí, fazia tempo que eu não conversava com vocês. Comentem também se acham que eu devo fazer mais vezes aí desses vídeos de bate-papo, até pra gente se conhecer melhor aqui na plataforma, tá bom? E se você gostou desse nosso vídeo aqui, dê o joinha, inscreva-se aqui se está conhecendo a gente pela primeira vez. Aliás, seja bem-vindo se está chegando aqui agora. A gente tem um conteúdo grande aqui, tem muitos reviews, mas tem alguns bate-papos aí também, esse vlog aí pra gente dar uma conversada, tá bom? Vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!